Pois bem, a partir de agora sendo gravado, eu queria fazer mais um pedido a vocês, meus alunos, minhas alunas, é que eu peço que no chat, a partir daqui a um minuto, quando começarmos o assunto propriamente dito, que usem o chat apenas para fazer perguntas relacionadas ao nosso conteúdo. Infelizmente, às vezes as pessoas ficam perguntando: tem alguém de logística? Tem alguém de EDM e tal? E aí a gente se perde um pouco quando vai olhar. Fica difícil para o professor e para as tutoras, com quase 100 alunos, 99 ao total, contando comigo e as tutoras, mas com mais de 100, fazer uma pesquisa se nem todas as colocações no chat são pertinentes ao assunto que está sendo ministrado. Pois bem, quase 17 horas, 18h59 nesse momento, eu queria esclarecer que, lembrar a vocês que a nossa disciplina é a fusão das disciplinas economia, mercado e mercado global, e economia, mercado financeiro, perdão, economia e mercado global e mercado financeiro de capitais, resultando na disciplina economia, mercado financeiro de capitais. Observem no nosso e-book que nós temos o primeiro capítulo só de economia, o último capítulo, capítulo número 4, é uma mistura de economia com mercado de capitais. Na verdade, lá fala também das atividades de risco, das noções de risco. Vamos falar sobre risco na quarta aula. Pois bem, gente, então a aula de hoje é sobre a macroeconomia. Tudo que nós vimos na aula passada era muito mais pertinente à microeconomia. Agora a gente vai estudar a macroeconomia. E um conceito básico de macroeconomia, cadê ele? É o estudo da economia como um todo. Lá em micro, a gente via muito mais a relação das pessoas com as empresas. Aqui a gente vê a macroeconomia como estudo como um todo, ou seja, entra também a presença do Estado. Explica as mudanças econômicas que afetam as famílias, e aqui por famílias vamos entender unidades consumidoras. A bibliografia de economia gosta muito de usar essa expressão, famílias. Não vamos confundir famílias com aquela propaganda de margarina, que tem papai, mamãe, dois filhinhos e um cachorro. Não é isso. É a unidade consumidora, é o que a gente gasta, é o que a nossa presença dentro da economia. E além das famílias, as empresas e os mercados simultaneamente, e integrando esse contexto também a atividade estatal. Pois bem, a gente sabe que em economia a gente tem alguns agregados macroeconômicos. E esses agregados macroeconômicos serão a base da nossa segunda aula dessa nossa disciplina de economia, mercado financeiro e de capitais. A gente tem então, vai ter contato com a origem da moeda, a gente vai ter contato com as noções de inflação, de produto interno bruto, que é o principal dos agregados macroeconômicos, e sobre desemprego, que também é um grande agregado, um importante agregado macroeconômico. Vou dar uma passadinha aqui no chat. Bom, bom. Pelo chat é muito mais as pessoas se apresentando e orientações dadas de como assistir corretamente a nossa aula. Pois bem, como eu falei, a gente vai falar sobre a origem da moeda. Na aula passada, inclusive, nós falamos que já existia moeda na antiguidade. Um dos livros mais lidos no mundo, a Bíblia Sagrada, traz o tema relacionado à moeda, fala de moeda quando se pergunta a Jesus Cristo se é justo pagar tanto imposto, e aí ele pede.
Me mostra uma moeda. De quem é essa face? De César. Então dê para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Já na Bíblia Sagrada se falava sobre moedas. Judas traiu Cristo por 30 moedas. Então, gente, a gente sabe que antes da Revolução Industrial, como vimos na aula passada, existia a economia, mas não era estudada como ciência. Então, a moeda, ela já existia. E lá na origem das moedas, eu tenho nesse momento mais de 160 alunos em sala de aula. Não sei se todos sabem da origem dessa palavra, salário. Antigamente se remunerava o trabalho com sal. Afinal de contas, nas épocas fora do inverno, onde poderia se congelar livremente as proteínas animais, quando chegasse o verão, não se tinha como fazer isso. Então, se salgavam as comidas, perdão, as proteínas animais. Desta feita, lembre-se que o sal marinho é algo muito mais produzido nos trópicos. E lá longe, na história, adentro, não existiam sequer as primeiras noções de navegações. Então, o mundo que a gente começa a estudar é o mundo do hemisfério norte. Então, a quantidade de sal, muito importante para manter proteína animal saudável, a quantidade de sal era escassa. Assim sendo, o sal era um produto raro, vimos isso na aula passada, e como um produto raro, ele tinha muito valor. Então, se remunerava o trabalho com sal. Daí aparece a palavra salário. Também se aplica a palavra pecúnia e, adiantando aqui o nosso assunto, depois que deixou-se de existir a troca de animais, como a gente viu lá, a pecúnia, ou produtos como o sal, a gente passa a ter a moeda metálica. Mas a moeda metálica, diferente, deixa eu ver se eu tenho aqui no cofrinho da minha neta, tenho, diferente dessa moedinha aqui, certo? Dessa moedinha, diferente dessa, a moeda metálica, ela valia muito mais não, ela valia pelo metal que ela trazia, o ouro, a prata, o bronze. Então, inicialmente, a moeda valia o que valia o metal. Hoje a gente tem uma moeda metálica que é cunhada pelo Banco Central e uma moeda como essa significa que esse metal vale uma unidade monetária brasileira. Pois bem, quando começou lá, eram com os metais preciosos, depois passaram a existir os papéis moeda, e aqueles papéis moedas já existia então a noção de banco central. O papel moeda valiam unidades monetárias que o governo autoriza a ela circular. Bom, depois da moeda, vão surgir os pagamentos eletrônicos. Cadê meus cartões? Deixa eu achar eles aqui, com licença. Ó, meus cartões aqui, ó. Guardo tudo, não uso mais nenhum. Estou com meus cartões aqui, guardo tudinho, tudo guardadinho aqui de lado numa gaveta, não uso mais. Por quê? Porque os pagamentos eletrônicos que a gente usa, Virgem Maria, quanto a entrada no Pix? Pô, no Pix não, quanto a entrada no chat. É... Ô, Juan, vamos falar assim da AV1. Vamos dar um tempinho aqui e falar da AV1. Esperar a sala encher mais um pouquinho, tá? É... Vamos lá. Obrigado aqui pelos elogios. Alguém não estava conseguindo entrar bem, configurar áudio. A maioria das colocações é sobre a questão de áudio. Então, pronto. Só para confirmar, então, por favor, áudio, som e slide normal, né, gente?
Aqui está acontecendo, são questões pontuais, não é isso? Bom, vamos lá, obrigado aí pelos elogios. Bom, então evolui para o pagamento daqui, ó, o pagamento virtual. Cartão também é um pagamento virtual, mas eu praticamente nem uso mais, uso ele aqui, ó, o pagamento por um aparelho telefônico celular. E aí, voltamos ao nosso slide, alguns exemplos, né, algumas imagens, né? Aqui o pessoal trocava aí um coelho por um peixe, a historinha de João e o pé de feijão. O João foi à feira trocar a vaquinha por mantimentos para casa, era a última hipótese que a mãe de João tinha, e João terminou trocando a vaquinha por sementes mágicas de feijão. Não sei a idade de vocês, mas ou mais ou menos tempo a gente ouviu essa historinha. Hoje eu conto para minha neta. Bom, aqui as moedas, né, o papel moeda, observem aqui nessa cédula de 50 reais, uma assinatura. Na verdade, são duas assinaturas, é, uma do presidente do Banco Central e uma do ministro da Fazenda. Eu tenho aqui uma cédula de R$ 5, eu tenho. Eita, não dá para ler o nome deles, né? Dependendo da época que ela foi, era ministro da Economia, ou então ministro, que ela foi impressa, era ministro da Economia ou ministro da Fazenda. O que é que significa isso? Essas pessoas se responsabilizam que esse papel que está aí na tela vale 50 unidades monetárias. Essa daqui vale 5 unidades monetárias. Essas moedas que estão no nosso lado direito, como já falamos, valem uma unidade monetária. Quem aqui se lembra do que está abaixo da cédula de R$ 50? Quem sabe o que é isso, gente? Quem já viu uma peça dessa? Fala aí. Um cheque. Creio que muitos de vocês, dependendo da idade, nunca viram um cheque na vida. Mas cheque, durante muito tempo, valeu dinheiro, tá, gente? Então, era uma maneira muito comum de se fazer pagamentos. Existia até o Instituto do Cheque Pré-Datado. Era engraçado isso, né? Também existiam os cheques sem fundos, infelizmente. Vamos lá. Ainda falando sobre moeda, chegaram os pagamentos eletrônicos, como eu falei, o Pix, que a gente faz aqui do celular, a aproximação da máquina, a digitação com o cartão e as funções da moeda. A moeda vale como meio de troca. Eu vou comprar pão, entrego R$ 5 e recebo pão. Bom, dinheiro a gente sabe que com o advento do Pix, ele não está rolando tanto mais, mas excepcionalmente eu tenho aqui na minha casa R$ 5 de papel. Também é o único dinheiro de papel que eu tenho na minha casa. O resto são algumas moedinhas que eu tenho. Bom, unidade de conta que a gente sabe quanto é 1 quilo de pão. Então, quilo de pão, tem lugar que é, pelo menos aqui na cidade do Recife, R$ 12, R$ 18, dependendo do bairro. Cheque na época não só valia dinheiro, mas pouca, era um status, né, Tiago? Muito bem lembrado disso. O cheque era um status. Só tinha acesso a cheque quem tinha muito dinheiro na conta. Muito bem lembrado isso. Poucas pessoas tinham o cheque. Ah, o Samuel trabalha com antecipação de recebíveis, então aí realmente precisa de cheque. Contra-cheque é outra história, né, Fabrício? Estou gostando aqui da observação de vocês. Que bom, que bom. O cheque era o status, exatamente, Denis. Que bom, gente. É, então, a gente sabe que a moeda é uma unidade de conta, eu tenho tantos reais aplicado no banco, ok? E reserva de valor. Para quem não gasta tudo que ganha, as pessoas têm na moeda uma unidade de valor. Aqui eu repeti o slide, desculpe, e aqui é, segue com um conceito de meio de troca, através da moeda que são realizadas as transações financeiras. A moeda hoje, muito mais, a moeda virtual.
é, a moeda significa liquidez, ou seja, eu tenho o dinheiro, eu tenho esse valor. Então, vamos falar aqui de liquidez. Se eu tenho um terreno, tudo bem, um terrenaço à beira-mar, como está aqui à nossa esquerda, em amarelo, mas esse dinheiro está imobilizado, ele não está líquido. Líquido é o papel moeda que está aqui à nossa esquerda. Bom, aqui a gente tem, segundo o Banco Central, as gradações de meio de troca, que vai da base monetária, do papel moeda mesmo, até a soma de todos eles, mais os títulos públicos de alta liquidez. Então, são as gradações da liquidez. Comunidade de troca, através dela que se é possível definir o preço dos bens ou serviços. Então, 1 quilo de pão custa R$ 18 aqui no bairro onde eu moro, mas também pertinho eu posso comprar a 12. Então, é uma unidade de medida. Reserva de valor para a formação de patrimônio, obviamente. Ou então para se comprar alguma coisa, contratar algum serviço e assim por diante. Bom, falamos da moeda. A moeda é algo firme. Está aqui, firme e forte. Mas existe algo, meus alunos, minhas alunas, que corrói o valor da moeda. Existe algo que corrói o valor da moeda. Aê, Fabrício já se antecipou, a inflação. Beleza, gosto de turma participativa, assim, mais de 100 alunos, mais de 200 já, que é isso? E a participação bombando aqui. Beleza, gosto assim. Então, a inflação, ela corrói a nossa moeda. Gente, não sei a idade de vocês, no universo de mais de 230 pessoas presentes aqui, não sei a idade de vocês. Hoje, a gente vive com uma inflação, tudo bem, ela ainda está acima da meta, mas é uma inflação de apenas 5,5%. Uma inflação na casa de um dígito antes da vírgula. Acreditem, quem está na minha faixa etária, quem está na casa dos 60, essa inflação era um sonho na década de 80. Porque lá na década de 80 era comum 2, 3% ao dia. Não é exagero, é sério o que eu estou falando. A gente tinha, até chegar ao plano real, inflações galopantes, incontroláveis. Na verdade, era um regime de hiperinflação. Bom, vieram alguns planos econômicos meio estabanados, vocês, e aí que estão na fase aí dos 20 e 30, pergunta quem está na fase dos 60 aí em casa, como foi que vocês viveram, como foi que vocês sobreviveram aos planos do Sarney, do Collor, e aí vocês vão dentro de casa ter mais uma parte da nossa aula de economia falando sobre inflação. Bom, antes do Plano Real, a inflação flutuava absurdamente. É verdade, Thaisa. É, eu vou explicar, Bruna, a AV1 quando eu trocar os slides, tá certo? Ao meio da aula, a gente vai deixar de falar de inflação, vai passar a falar sobre produto interno bruto. Aí, nesse momento que eu sei que a sala vai estar cheia, eu vou falar da nossa AV1. Não a considero muito confusa, não. A licença, a AV1 não é sobre a teoria dos jogos. Me Fala aí, por favor, gente. Ah, pirâmide de Maslow. Desculpe, não é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é econometria. É a teoria de Maslow. Não acho confusa de jeito nenhum. Todo mundo tem necessidade de viver. A teoria de Maslow fala sobre isso, gente. Bom, aí eu quero voltar aqui porque tem gente falando mal de Collor, gente falando da inflação antes do real. Os R$ 100 de 2100 não chega nem perto dos R$ 100 de 2020. É verdade. 10 anos numa economia com a inflação de dois, um dígito, é verdade.
É muito bom explicar bem. Valeu, brigadão, Milena. O plano real foi de 94, né? Não chega aos 35 anos, não, mas tá bem perto. É, o valor do cruzado e do cruzeiro era muito inferior ao real, é verdade. Tiveram planos econômicos de lá para cá, isso aí foi. Tá vendo? Collor quebrou muita gente, concordo. Olha, eu não sei se Collor, não vou dizer aqui não, se Collor foi um criminoso, mas às vezes eu penso assim. De repente, ele só tinha aquela opção para fazer. E o Collor, diga-se de passagem, quando ele confiscou ativos financeiros, ele passou para a história como aquele que confiscou o dinheiro dos pobres. Tá, gente? Mas o dinheiro dos pobres, junto do mercado financeiro, era esse tiquinho aqui. O grande erro de Collor foi ter confiscado, sim, o dinheiro dos ricos. Porque foram os ricos e não os pobres que depuseram Collor. Tenho certeza disso. Naquele tempo não tinha internet, não, que qualquer um vai numa rede social e fala mal, não. Naquele tempo não tinha, não. Naquele tempo era jornal, revista e televisão. E nem toda televisão falava contra Collor. Então, Collor perdeu, Collor foi deposto, não porque pegou dinheiro de pobre, porque pobre só tem vez hoje com a internet. Collor confiscou o dinheiro do rico, os ricos ficaram com raiva de Collor e depuseram Collor. É por aí. Sim, eu vou até escrever aqui. Quem vai digitar agora sou eu. Quem quer assistir, saber mais sobre isso, tem um podcast muito interessante, que é o Collor versus Collor. Quem quiser, assista aí. Ok, Collor tá preso, é verdade. Preso dentro de casa, numa mega mansão de cobertura, tudo mais. Mas tá preso? Ok. Olha, eu vou dizer de novo. Collor congelou o dinheiro das pessoas pobres. Só que pobre, naquela época, não tinha vez, não tinha voz. O grande problema de Collor foi que ele confiscou o dinheiro dos ricos. Principalmente porque pobre, para ser pobre, não tem dinheiro. Dizer, Collor confiscou o dinheiro dos pobres. Collor confiscou isso assim de dinheiro dos pobres. A grande fortuna que Collor congelou foi o dinheiro dos ricos. E só quem tinha vez naquela época eram os ricos. Hoje, com o advento da internet, qualquer pessoa pode ser, aspas, um influenciador. Qualquer pessoa pode fazer um conteúdo que vai viralizar. Naquela época não tinha isso, não. Era um bocado de tabacudo feito eu, que pintava a cara de verde, eram os caras pintadas, e iam para as ruas. E o rico estava um pouco se lixando com isso. Tá, gente? Deixar isso aqui bem claro. Bom, então, o povo tem medo até de. Exatamente. Bom, vamos lá então. é, Correr aqui com o nosso assunto para poder falarmos sobre a V1. Falando aqui, chegamos finalmente na questão da inflação, é o aumento contínuo e generalizado do nível de preço de uma economia. A inflação no Brasil, ela é medida pelo IPCA, calculado pelo IBGE. Esse cálculo é uma cesta de mais de 400 produtos em várias regiões metropolitanas do Brasil. E é aí que sai o valor da inflação. Está aqui dizendo que a inflação é uma cesta de mais de 400 itens. Aqui alguns detalhes, né? Hoje já faz parte do cálculo da inflação, higiene de animais, macarrão instantâneo, serviço de sobrancelha, transporte de aplicativo, conserto de aparelho celular. Hoje, esses itens fazem parte do cálculo da inflação. Agora, essa média é uma média ponderada e, obviamente, arroz, feijão, passagem de ônibus, esses valores mais fundamentais para a vida da gente vão ter um valor muito maior que serviço de higiene de animal, por exemplo. Antigamente, a gente já teve locação de DVD, máquina fotográfica, revelação de cópia, a fichinha do orelhão, assinatura de jornal. Hoje, esses produtos nem existem. Aqui, inflação de demanda. Vimos na aula passada o que é demanda. Ora, se muita gente quer comprar e eu tenho pouco para vender, quem tem o pouco para vender vai aumentar o preço.
Isso é inflação de demanda. Está lá a pessoa querendo comprar e o supermercado com as gôndolas vazias. Inflação de custo, ela é causada em função do aumento dos custos de produção. Então, se aumenta a energia elétrica, o capitalista vai assumir esse erro? Vai nada. Se aumenta o salário mínimo, o capitalista vai assumir? Vai nada. Passa para a população. Então, o que vai acontecer? Os custos, quando aumentam, são repassados para a população. Eu já tive, junto com minha esposa, eu já tive restaurante. Então, aumentava o preço do gás. Meu Deus do céu. E agora? Aumentava o salário. Eita, e agora? Produtos como os que estão aumentando muito hoje em dia, azeite, produtos como ovo, produto como café. Vixe, Maria, vai aumentando e a gente, e agora? Como é que a gente faz para sustentar esse preço? Bom, ainda sobre inflação de custo, mas eu creio que eu já falei. Aqui somente uma charge sobre a inflação. Falei até o aumento do gás, o aumento do combustível também, né? Inflação inercial é a questão da memória inflacionária. Isso aconteceu muito pós-plano real. Hoje em dia, a gente mal tem uma memória inflacionária com a inflação aqui anual em torno de um dígito. A inflação estrutural é referente à ineficiência dos serviços fornecidos pela infraestrutura de uma determinada economia. Então, é, a, quando existe uma rigidez na oferta de bens e serviços, essa estrutura fica pesada para ser gerida. Aqui, ó, a questão da infraestrutura. O Brasil é um país rododependente. Nós temos rodovias em péssimo estado, ferrovias sucateadas. Nós temos uma concentração no Porto de Santos. Nada contra o Porto de Santos, mas os navios passam aqui na frente e vão lá para o Sudeste. De lá vir para cá eh, via rodoviária. Recentemente, há uns 9 anos atrás, teve uma greve de caminhoneiros. O Brasil parou. Então, tudo isso é em função da inflação estrutural. A inflação administrada é quando os oligopolistas, estudamos isso também na aula passada, ou monopolistas, aumentam os seus preços. Eles são formadores do preço, então eles podem fazer isso. O efeito Fischer é o sonho de todo ministro da Fazenda. É o ajuste perfeito da taxa de juro com a taxa da inflação. Aí é bom demais. Juro real é o juro sem o efeito da inflação. Lembrando que taxa de juro, taxa Selic, é a remuneração do dinheiro. Então, a taxa de juro real é sem o efeito da inflação. A nominal é com a inflação. A política monetária, a gente, para quem acompanha o noticiário econômico, ouve muito falar nisso. Então, Copom vai aumentar os juros para perto de 15% ao mês. O presidente da República queria baixar a taxa de juros. Acreditava que com a saída do presidente do Banco Central, Campos Neto, e com a chegada do presidente do Banco Central, Galípolo, isso ia acontecer. Galípolo disse: presidente, não dá para baixar, a gente tem de seguir com a nossa política monetária de alta de juros. É muito interessante essa história de alta de juros, de baixa de juros, porque a gente tem a a impressão que ou um ou outro é que dá certo. Não. A alta de juros pode conter inflação e a baixa do juro pode conter inflação, dependendo da situação mundial, da situação do país, assim por diante. Já a política fiscal, para acabarmos essa nossa primeira etapa e falarmos sobre a AV2, AV2 não, AV1, a nossa política, a política fiscal é o que o governo arrecada com os impostos, com tributos. Já já acaba o prazo para a entrega do imposto de renda. Fala-se muito,
o governo gasta muito. Foram 240 pessoas para o Japão, todo mundo ganhando diária, etc e tal. Fala-se muito que o governo poderia diminuir a carga de impostos, que o governo pode aumentar a carga de impostos. Nesse final de semana teve a bronca aí da desinformação a respeito da regulamentação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras com Moedas Internacionais. Complicação danada, ministro falando antes de ministro da Fazenda, coisa parecida com aconteceu no início desse nosso ano de 25 com a questão lá do Pix. Bom, e aí a gente encerra esse nosso primeiro módulo. Eita, quanta coisa no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Todo mundo pedindo aqui para falar. Bom, vamos lá. Tem gente falando que não precisava. Vamos lá. Então, eu vou trocar aqui de slide. Confirma aí que vocês estão vendo, por favor, meus queridos. Já está aí um novo slide, aula 2, parte 2. Confirma aí no chat para mim, por favor. Beleza. Não? Não, tudo aqui. Tá vendo? Tem um vendo, outro não. É um delay? Gente, vocês estão vendo o slide de Economia, Mercado Financeiro e Capitais, aula 2, parte 2? Não. Por que eu estou vendo? Não. Tá, peraí. Agora estão vendo? Ainda não? Ai, 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 que eu não estou acertando a mudança. Peraí. Aula 2, parte um, eu tirei. Bom, eu acho que agora entrou, né? Desculpa aí a demora. Sumiu tudo. Agora sim. Ê, que coisa boa. Valeu. Desculpa aí. Falha minha, mas não perdemos tanto tempo. Obrigadão aí pelo retorno de vocês. Vamos falar sobre a pirâmide de Maslow? Gente, um assunto tão bom de se falar. Afinal de contas, necessidades. Todos nós temos necessidades. Não, Cleito, foi eu mesmo que não estava acertando utilizar o sistema. Eu reconheço. Vamos falar da pirâmide de Maslow, que é o assunto do nosso, do nosso, da nossa AV2. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que não está entendendo direito, quer fazer alguma pergunta? O que é que eu fale? AV1, né? Ok. AV2 são as provas. Beleza, AV1. Alguém quer fazer alguma coisa? Pediram para falar sobre a AV1. Alguém quer fazer alguma pergunta direta? Bom, já que ninguém faz uma pergunta direta, a teoria de Maslow, gente, estava na aula passada, gente. Estava na aula passada. É, eu posso até voltar. A próxima aula a gente começa da pirâmide de Maslow. Mas vamos lá. Maslow.
Primeiro que eu queria dizer é o seguinte: a gente vai fazer um texto de 20 a 30 linhas. Então, todo o texto, para ser bem corrigido, quem vai pegar esse texto e vai dizer assim: essa pessoa domina o assunto, todo o texto, como a gente estudou com a professora lá para o Enem, tem que ter início, conteúdo e conclusão. Isso aí, certo? Bom, Maslow, ele nem economista era. O Maslow era um psicólogo que falou sobre as necessidades humanas. Nós, quando estudamos na aula passada a respeito do problema fundamental, que é a base para o estudo da economia, nós falamos sobre escassez. E quando a gente falou sobre escassez, a gente disse assim: nós temos necessidades infinitas no mundo com recursos limitados. Exatamente, Paty. Obrigadão por ter lembrado. Então, necessidade está intrinsecamente ligada, visceralmente ligada ao problema básico do estudo da ciência econômica, que é a escassez. Então, necessidade e escassez andam de mãos dadas. Lembrar disso. Quem quiser pode até citar isso lá no texto que vão fazer. A gente tem na necessidade uma base para o estudo da escassez, que é o problema fundamental da economia. Bom, e o que é que Maslow disse? Na verdade, Maslow disse o que a gente já sabe, que a pirâmide das necessidades humanas tem na base as necessidades básicas. E essas necessidades básicas, olha aqui uma que eu estou fazendo aqui nesse momento: beber água, senão a gente morre de sede. Necessidade fisiológica, social está um pouquinho mais acima, Paty. As fisiológicas, sim. Alimentar, dormir, descansar. Senão a gente quebra. Então, essas são as necessidades básicas para o ser humano. Alguém aí poderia me ajudar e colocar uma pirâmide de Maslow aqui na tela, por favor? Euler, isso é uma grande verdade. A gente consome mais do que produz. Se alguém puder pegar uma pirâmide de Maslow e botar aqui na tela, eu agradeço. Mas aí a gente vai subindo a pirâmide de Maslow noutra necessidade que também é muito comum a todos nós: a necessidade de segurança. E essa segurança pode ser uma fortaleza, e essa segurança pode ser um papelão para um morador de rua. Mas todos nós precisamos de segurança. Aê, Thaisa, brigadão, querida. Isso aqui é uma aula participada, que coisa boa, adoro vocês. Então, ó, a gente tem a questão da segurança. Todos nós também precisamos de segurança. Aqui no meu prédio, eu tenho uma portaria, tem porteiro, tem telefone, tem muro de 3 metros, tem cerca energizada em cima. Então, ó, a gente precisa de segurança e cá para nós, né? Segurança é um assunto muito presente nos noticiários. O brasileiro, já teve pesquisa que o brasileiro pensa mais na segurança que na própria empregabilidade. Eu gostaria de pagar os impostos que eu pago e sair sem, sem medo de perder minha aliança, sem medo de perder meu celular, sem medo de perder meu carro, assim por diante. Então, segurança é muito importante dentro de uma sociedade. Aí a gente tem as necessidades sociais. Alguém já tinha falado de necessidades sociais, mas vamos falar agora na fatia intermediária da pirâmide. Então, o ser humano tem necessidades sociais. Ninguém vive mais na caverna. Até mesmo os homens da caverna, eles viviam em sociedade lá dentro. Não existe mais a figura do ermitão, aquele homem que vive num buraco, aquele homem que vive numa gruta. Isso aí não existe mais.
Até mesmo porque o mundo virtual ampliou muito as nossas necessidades sociais. Então, a gente tem necessidade social no ambiente de trabalho, a gente tem necessidade social na pelada que joga quarta-feira de noite com os amigos, a gente tem necessidade de contato social quando vai na igreja, no templo, sei lá mais qual é a religião de vocês. Então, até mesmo a religião nos une dentro do ponto de vista social. Quando a gente marca para correr, não só para jogar bola, quando a gente marca para jogar vôlei na praia, assim por diante, a gente está usando das nossas necessidades sociais. E aí a gente vai reduzindo a pirâmide, vai chegando lá em cima. Gente, todos nós temos necessidade de autoestima. A partir do momento que nós perdemos a estima por nós mesmos, a gente deixa de ser um um ser humano sociável. Se a gente perde a estima, tudo bem, uma pessoa que está com problema mental, uma pessoa que está com depressão, ela perde a autoestima. Uma pessoa que perdeu um parente amado, uma pessoa que foi demitida, ela perde a autoestima. Mas nós precisamos, nós temos necessidade da autoestima, cuidar do corpo pela estética ou pela saúde, cuidar da aparência, cortar cabelo, fazer barba para nós homens, caso das mulheres, uma gama muito maior nessa questão de estética, a sobrancelha, o cabelo, depilação e tantas coisas mais que se oferecem nesse mundo da estética. E subindo a pirâmide das necessidades, no topo está a questão da autorrealização, que pode ser uma promoção do emprego e eu estou ganhando mais dinheiro, e pode ser algo que a gente conquista sem gastar dinheiro. Pode ser também o meu time que ganhou o campeonato, o time que eu jogo, que ganhou o campeonato. Viva, levantei o troféu. Não sou o capitão, mas depois que ele levantou o troféu, eu levantei também. Tirei a foto, botei no Instagram. Certo, gente? Isso é autoestima. Eu não vou me mostrar, o mundo virtual está aí para isso. Eu nunca vi alguém se mostrar eu só tenho mais, eu só uso mais o Facebook. Eu nunca vejo ninguém se mostrar. Eita, um carro passou por mim e me deu um banho de lama. Estou todo melado de lama aqui. Ninguém mostra isso. As pessoas só mostram-se empoderadas, porque tem autoestima. E a autoestima não está somente relacionada a dinheiro. A autoestima está relacionada também a uma relação familiar, a uma conquista amorosa, tá? Que nem sempre precisa de se gastar dinheiro. A autoestima está ligado, como eu falei na nossa aula, ao carinho que minha neta faz em mim. Eu me sinto realizado nessa hora, eu me sinto o melhor homem do mundo. Eu tenho 62 anos e botar minha neta na corcunda, eu me sinto altamente realizado. Então, quando a gente falar de autorrealização, a gente vai ter de lembrar disso, não somente a questão monetária. Deixa eu ver. Auto, transação de pobres, que isso. Mas a conclusão de um curso superior, show de bola. É, 30 linhas, conta com as fontes. Gente, aí, Gabriela e Camila, me ajuda aí. Se as 30 linhas, se é qual é a fonte do texto? Me ajuda aí, por favor, que realmente eu não sei. Eu faço a orientação do núcleo responsável por isso, elabora aí o texto e tal, mas como vai ser, com que fonte, se é negrito, o que que é, realmente não sei. Desculpa aí, Wilner. E peço, por favor, Gabriela e Camila, responde isso aí quando vocês puderem fazer isso, tá? O Santa Cruz, ó, já tem recifense aí, né? O Santa Cruz está ganhando. Não, perdeu, não foi? Vamos lá, não vamos falar de futebol, não, que o meu time é o Náutico, também não estou muito bem das pernas, não, né? Ah, tá aqui já. Alguém já escreveu Arial, fonte 12. Por favor, confirmem aí para mim, tá certo? Arial 12, pronto, todo mundo está escrevendo aqui, beleza. Arial 12. Ok, Wilner, está respondido, Arial 12. Beleza.
Vamos lá. É, se as 30 linhas exigidas conta com as fontes, não. É, o que você É interessante que você crie seu texto e não faça tanta citação, tá certo? Fazendo citação, tente dizer a pesquisa, mas não pode passar das 30 linhas. Não pode passar das 30 linhas. E para que quem for ler veja muito mais o seu pensamento, não é interessante que tenha tantas citações. A gente não está aqui lendo aqueles tratados de direito. Eu acho engraçado tratado de direito. Eles escrevem mais o que os outros escrevem do que eles escrevem, né, gente? Então é, vamos ter cuidado com as citações. Mas citando, claro que está contando. Beleza. Toda matéria tem essa a vergonha da pergunta que eu faço. Realmente, desculpa aí, que eu só sei mandar o material, tá certo? Eu não entendo nada de fonte. Bom, vamos lá. Ainda tem mais, professor? Eu poderia separar a minha redação da seguinte forma: desenvolvimento com 5 parágrafos. Acho que deve ser introdução, conteúdo e conclusão. 3 parágrafos. Alfredo, faria em 3 parágrafos, tá, Renan? Eu faria em 3 parágrafos. A introdução, o conteúdo e a conclusão. Certo, Renan? Nome do meu filho, meu amigo. Gosto muito desse nome. Olha as normas da BNT. Professor, explica essa teoria. Como essa teoria favorece o crescimento da economia. Bom, primeiro foi falado lá no início, Samuel. A questão da necessidade está intrinsecamente ligado à questão da escassez. Então, nós, sabendo das nossas necessidades, o ser humano pode conduzir a sua vida dentro de uma sociedade capitalista. Eu não vou querer chegar na minha autorrealização comprando, planejando uma viagem de volta ao mundo em um ano que eu nunca vou conseguir, tá? Então, a teoria de Maslow significa também o ser humano colocar o pé no chão e não dar um passo além das suas pernas, Samuel. Ok. Faço no celular, não consigo saber a quantidade de linha. Bom, aí eu recomendo conseguir um computador, tá? 30 linhas, tal, valeu. Bom, então, em que nível da pirâmide está uma pessoa? É importantíssimo saber suas decisões financeiras. Beleza, gostei, Éder. Gostei, Éder Raul. Beleza. O Lucas está concordando também com você. Não, brincadeira. Ainda tem gente pedindo para eu falar sobre a AV1. Deve ter entrado agora, né, Ana Paula? Bom, então, vamos continuar a matéria. Valeu, Bruna. Vamos lá. Como eu já falei lá no início da aula, o PIB é o principal agregado macroeconômico e o PIB se estuda sob duas óticas. A ótica da produção, tudo que as empresas fazem, e a ótica do consumo, tudo que a gente compra. Existe uma maneira muito clássica de se conceituar PIB. É o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país ou região em um dado período de tempo. Bom, observem que eu setorizei aí algumas frases ou algumas palavras, como no caso do final. E assim sendo, a gente vai analisar trecho a trecho. Valor do mercado é que o PIB soma vários valores diferentes. O PIB soma um valor de um carro que custa mais de R$ 100.000 e soma o valor de um lápis. Na verdade, de 100 lápis. Mas todos os valores da economia são colocados dentro daquele valor absoluto. Uns 11 trilhões, salvo engano, foi o PIB do ano passado. É o valor de mercado de todos. Ô, professor, claro que é de todos. Claro, é de todos que a gente pode contar. Mas o PIB
não vai olhar para algo que entrou contrabandeado. O PIB não vai olhar para drogas ilegais que não são regulamentadas, então não passa, esse valor não entra para as contas nacionais. Agricultura de subsistência, por exemplo, eu compro, perdão, eu planto, colho e como. Ou então eu planto, colho e vendo na estrada, informalmente. A economia informal, ela não está dentro desse de todos, porque os órgãos fiscais não olham para isso, não olham não conseguem ver isso no, nas aulas presenciais, muitas vezes na porta da instituição, dos corredores, tem um pessoal vendendo brownie, pessoal vendendo trufa. Aquilo ali é uma produção, mas não entra numa conta de PIB, por exemplo. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Vamos lá. Ah, sim, então. As drogarias, na verdade, as, os laboratórios produzem. É tudo que foi produzido, tá? O PIB entra o que foi produzido. Deixa eu voltar aqui o slide. Produzidos em um país ou região. Já já a gente chega lá. Então, de todos, a gente sabe que o de todos está aí, mas não são todos os ilegais e os de difícil mensuração, não dá para entrar aí. Bens e serviços. Então, eu posso estar falando dessa aula, de uma passagem de ônibus, de uma hospedagem no hotel, de uma consulta a um médico, a um advogado, a um contador, nessa época de imposto de renda. Então, todos os bens, tudo que é produzido, finais. E aqui eu peço a atenção de quase 270 alunos presentes aqui na nossa aula. Quando eu falo em finais, eu estou dizendo tudo. O André já ajudou aí o valor absoluto nominal do PIB desse ano, do ano passado. Obrigado, André. Então, gente, quando eu falo em final, a gente vai ter que entender que é aquilo que a gente está comprando. E quando eu compro, deixa eu ver se eu tenho alguma caixinha de alguma coisa por aqui. No momento eu não tenho. Ora, bolas. Mas vamos lá. Pronto, tá aqui uma caixinha com alguma coisa que eu comprei. Tá bom. Eu comprei um pacote Office para instalar no meu computador. Na verdade, eu comprei um serviço. Na verdade, o que eu comprei foi um serviço. Mas eu recebi essa caixinha que tem o passo a passo para eu implantar o pacote Office no meu computador. Então, o que eu comprei foi aquele serviço, mas naquele serviço está engajado, está agregado o preço desse papelão. Então, aqui dentro, tem o selo aqui, né? Obrigatório para saber que isso aqui é original. E aqui dentro tem as instruções, tem uma chave para eu poder entrar no sistema e tem as instruções de como é que eu vou instalar o meu pacote Office. Então, eu não comprei somente o serviço de um pacote Office. Esse papelão está dentro do preço. Quando a gente compra uma televisão, a gente está comprando uma caixa bem grandona, isopor que está lá dentro. Tudo aquilo ali faz parte de um produto final. Quando a gente compra um carro, a gente não está comprando separado. 5 pneus, uma bateria, um motor, alguns vidros, uma carroceria. A gente não está comprando produtos separados. A gente está comprando um produto chamado carro. Pronto. Agora, que Deus me livre, vou até isolar na madeira 3 vezes. Caio num buraco, perco o pneu. Aí eu vou ter de comprar um pneu numa loja especializada e esse pneu, sim, vai ser um produto final. Entenderam o que eu estou falando, gente?
Escreve aí, a respeito de produto final. Muita gente dizendo sim, já estou muito feliz da minha vida. Ok, brigadão, que são produtos e serviços finais. No caso do exemplo do pacote Office, eu não comprei a caixa, eu comprei o pacote da internet. Bom, então, por que se tem de observar isso? Para não ter a duplicidade. A bateria que foi feita lá no Agreste Pernambucano, ela não vai ser contada duas vezes. Ao sair lá do Agreste e ao sair da montadora de veículo. Se fosse assim, ela ia entrar em duplicidade. Quando ela sai da fábrica lá no Agreste de Pernambuco, ela vai direto para a montadora lá em Goiânia. Então, só a montadora de Goiânia que vai vender o carro cujo valor agregado da bateria está dentro dele. Vamos mais? Produzido. A palavra produzido aí, produzido em um país ou região. Então, o cálculo do PIB, obviamente, tem uma limitação regional. As secretarias das fazendas das 28 unidades federativas do país vão informar o Ministério da Fazenda, que vai fazer o cálculo final do PIB. Bom, e finalmente, em um dado período de tempo. Aqui no Brasil, o PIB é calculado de 3 em 3 meses. Somam-se os 3 meses, 4 vezes 12, 4 vezes 3, 12. E aí a gente tem um PIB anual. Professor, o PIB do ano passado só saiu no carnaval. Então, só no ano passado, só lá no início de março, a gente ficou sabendo do valor do PIB do primeiro, perdão, do PIB do último trimestre do ano passado. Cadê o do primeiro desse ano? Vou dizer para vocês. Vamos esperar para o dia 30/5, já já. Cadê aqui no meu calendário? Sexta-feira. Sexta-feira é a previsão da saída do PIB dos meses de janeiro, fevereiro e março. É previsto para o dia 30 de maio. Aí a gente pode até conversar mais na aula que vem sobre o que virá aí nesse PIB do primeiro trimestre. Obviamente, com o PIB do primeiro trimestre de 25, a gente pode fazer um ano do primeiro trimestre de 20, do segundo trimestre de 24 até o primeiro trimestre de 25, um PIB de 12 meses. Mas o PIB de 24 ainda está em formação. Vamos ter o resultado de um quarto do PIB de 25 na próxima sexta-feira. Bom, a gente falou da produção. Vamos falar agora pela ótica do consumo. Aí sim, a gente vai na farmácia comprar um medicamento que o laboratório fez. Então, o PIB ele é formado pela soma de quatro componentes: o consumo das famílias, os investimentos, as compras do governo e as exportações líquidas. Consumo da família, aqui é a fórmula. O consumo das famílias é exatamente a feira nossa de cada dia, é um serviço chamado ensino à distância, né? Puxar a sardinha aqui para minha brasa, né? É a compra de eletrodoméstico, é a compra de um pacote Office, tudo que a sociedade compra, a sociedade adquire. Os investimentos são as compras de estoque, de capital e de estruturas. Além disso, os imóveis residenciais comprados pela sociedade, pelas famílias, como os livros de economia gostam de falar. Aqui estão alguns exemplos, né? Uma máquina que o fazendeiro compra, o estoque aqui, também toda a estrutura de pallets, a compra da casa própria, tudo isso é exemplo de investimento. As despesas do governo, meu Deus, como o governo gasta, né? E governo municipal, estadual, federal. Dentro desses, poder executivo, legislativo, judiciário, todas as estatais, todas as autarquias. Meu Deus, quanto dinheiro que não se gasta? Pagamento de pessoal, pagamento de contrato, tanta coisa aí que, que se gasta com as compras do governo. Aqui só uma ilustração, a Lei 8666 não existe mais, mas está aqui somente para ilustrar. Pagamento de salário, aí na esquerda, perdão, na direita.
Exportações líquidas, muita atenção, tá, gente? Exportação líquida é exportação menos importação. Se a exportação for maior, perdão, for menor que a importação, o resultado da exportação líquida vai ser negativo. Então, nessa fórmula daqui, o último mais é menos. Por isso que lá no EL tem um asterisco, porque EL é exportação menos importação. Se a exportação for menor que a importação, obviamente, isso aí vai dar um valor negativo. Muita atenção nisso daí. Vixe Maria, 25 no chat, vamos ler. A exportação em balanço comercial, como a compra de imóvel para uso próprio, como casa própria, pode ser considerado investimento. Ele é considerado investimento, tá? Não é que como é que pode, ele é considerado um investimento da família e não da empresa, certo, Adriano? Então, comprei um apartamento, comprei uma casa para o meu uso próprio, isso é investimento, não é consumo. O investimento é algo que demora mais, né? Do que um simples consumo. Mas muito boa a sua pergunta. É, as exportações e importações estão aqui. Aqui alguns exemplos, né, de puxando a bola aqui para o Porto Recife, onde eu já fui diretor. O Porto Recife é um porto altamente importador. Por aqui entra a cevada da cerveja vossa de cada dia eu não bebo. Aqui entra alguns grãos, aqui entra coque de petróleo. é, ou- me fugiu da lembrança agora, ou seja, entra muito mais do que sai. Já o Porto de Suape, a 60 quilômetros daqui, exporta muito mais do que importa. O PIB no valor absoluto, já tive até a colaboração aí de um de vocês, não me lembro mais o nome, me desculpa. A gente fala muito assim, o PIB cresceu 3,7%. O PIB, bom, não é bem assim. É, quer dizer, é assim, mas a gente fala subiu ou desceu em função de um valor absoluto. Então a gente teve um PIB de 9, um PIB de 10, um PIB de 11,7 trilhões. É dinheiro até não se acabar mais, né, gente? Aqui uma variação, tá? Porque é muito mais isso que sai. Quando sai o valor do PIB, tudo bem, se fala o valor absoluto, mas o que interessa mesmo é subiu quanto? Aumentou quanto? Quanto a economia cresceu? Observem que nos anos de 15 e 16 tiveram dois PIBs que não cresceram. Então, foi um crescimento, foi um decréscimo do PIB. O PIB não cresceu. Quem vai me dizer o que aconteceu depois dessas duas barrinhas vermelhas? Quem me diz o que aconteceu depois daquelas duas barrinhas vermelhas? Colabora aí, gente. Tudo bem, o que aconteceu foi que cresceu. Concordo, Fabrício. Não, 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 a pandemia foi em 20. Teve inflação também. Eu vou reformular minha pergunta. Agora, o impeachment de quem? Augusto. Na política brasileira, houve o impeachment de Dilma em função dessa má condução da política econômica. E aqui deixar bem claro, é a economia que manda na política. Observe que no ano de 20, em função da pandemia, a economia não rolou bem e o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente, depois da redemocratização, a não se reeleger. O Fernando Henrique elegeu, se reelegeu, o Lula se reelegeu, a própria Dilma, que derrubaram, se reelegeu, assumiu o Temer no lugar dela e depois do Temer Bolsonaro, que não se reelegeu. Olha aí a barrinha vermelha na, no ano de 20. Bom, aqui é somente uma ilustração para mostrar isso, que economia e economia e política andam juntos, né? O Clinton, ele estava lá atrás nas pesquisas e o presidente Bush estava super na moda, inclusive porque ganhou guerra, tudo mais. E aí perguntaram para o marqueteiro da campanha de Clinton: gente, como é que a gente vai pensar em ganhar essa eleição?
Aí ele falou uma frase que ficou no jargão da economia, da política, dos marqueteiros em geral. É pela economia, estúpido. Então, ó, lá em 92, o cara já colocou essa frase que entrou para a história. Como é que se ganha uma eleição? É pela economia. Bom, PIB per capita é a divisão da quantidade do PIB, do valor nominal do PIB, pelo número de habitantes. Deixa eu ver aqui o que é que estão falando, Dilma. O próximo, qual componente? Mas até agora a gente não viu nenhuma sinalização de uma barrinha vermelha dessa nos próximos anos, tá certo, gente? É, quando você compra um imóvel, como isso afeta o PIB? Não é só um imóvel, Andréa, são vários imóveis que vai aumentar a conta de imóveis de investimentos. Do mesmo jeito, acredite, essa nossa aula que vocês estão pagando, isso aqui é um serviço que entra para a conta do PIB. Essa nossa aula tem um valor. E esse valor entra para a conta do PIB. Nós não vamos pensar somente num apartamento que custa aí mais de 100 ou 1 milhão de reais, não. Tudo que a gente gasta, um sorvete que a gente toma, um cafezinho lá na esquina, tudo vai entrar, certo? Tudo vai entrar no PIB. Qual componente costuma causar o aumento do PIB? Show de bola, adoro essa pergunta. Bom, depende da época do ano, depende de muitas coisas, tá? É, dependendo da época do ano, dependendo de toda uma circunstância, o setor agrário pode dar uma bombada no PIB, a produção agrícola. Dependendo do comércio exterior, a exportação de minério de ferro, dependendo do sintoma da indústria automobilística, em geral, a indústria, pode causar o aumento do PIB, o consumo das famílias e assim por diante, tá? Porque também não adianta eu estar produzindo muito sabendo que as famílias não vão comprar. Se eu vou produzir muito, é porque eu já tenho a sinalização que as famílias vão comprar. Um na ótica da produção e o outro na ótica do consumo. Em 90 estava nascendo. Eita, o café está o preço do apartamento. Gostei, ainda teve um bocado de gente rindo aí. Obrigado, Valéria, pelo elogio. Vamos dar continuidade. É, Não, ó, não se discute, tá certo, eu concordo. A gente não pode aqui se posicionar de direita, de esquerda, é fulano, tal, tal, tal. Concordo, Graça, mas a gente tem que deixar muito claro: a política e a economia andam juntos. Elas andam juntos, que eu não posso, aqui em sala de aula, me partidarizar. Tanto que os exemplos que eu dei foi de um presidente, de um ex-presidente de esquerda e um presidente de direita, tá? Não posso me partidarizar, tanto que os exemplos que eu dei foram altamente imparciais em função exatamente disso, para não haver partidarização. Sou professor, inclusive, da disciplina de Economia Brasileira Contemporânea há quase 30 anos e nunca tive problema com partidarização em sala de aula, porque eu só conto o que é verdade. Vamos lá. Gente, já passa um pouquinho das 8 horas, mas eu peço para a gente usar esse tempinho, porque a gente ainda tem mais 2 aulas e eu tenho de falar mais de mercado financeiro nas próximas aulas. Certo assim, gente? Ah, sim, politicagem, isso aí não dá, não. Não é permitido, na verdade, né? Valeu, Evandro, brigadão aí, gente. Vamos nessa. PIB real e PIB nominal, a mesma coisa lá dos juros, né? Um é com o peso da inflação, outro sem o peso da inflação. Aqui no 26º slide, um, um, um endereço eletrônico do Banco Central, perdão, do IBGE, para quem quiser estudar melhor, entender melhor o que é o PIB. Bom, a gente chega agora na questão do emprego e desemprego. Primeiro, dizer que a população economicamente ativa de uma sociedade é quem já está no mercado e quem está querendo se inserir.
Ah, meu tio está desempregado. Ele está na população economicamente ativa, só não está empregado. Quem é o desempregado? Bom, é com a idade para trabalhar, maior de 14 anos, com a autorização dos pais, obviamente, e os sem idade para trabalhar. Então, para ver o que é desemprego, eu tenho de olhar somente para a população que pode trabalhar. A parcela da população em idade para trabalhar em emprego, que está procurando emprego, certo? Esses aí é que a gente vai olhar se eles estão ganhando ou se não estão. E o que é a taxa de desemprego, finalmente, na última linha? A taxa de desemprego refere a parcela das pessoas na força de trabalho que estão sem ocupação. Não é uma carteira assinada, tá? A pessoa que não tem um vínculo de trabalho e que ganha o seu dinheiro como motorista de aplicativo, esse tem uma ocupação. Então, ele não está no rol dos desempregados. Ele tem uma ocupação. Tudo bem, tem gente que tem sua carteira assinada e que ainda busca uma renda a mais sendo motorista de aplicativo. Eu estou falando somente o mototaxista, o motorista de aplicativo, todo mundo da economia informal, todo mundo que é empreendedor. Eu nem Empreendimento aí é uma outra história, nem quero falar nisso aí agora, tá? O empreendedor, ele não tem sua carteirinha assinada, mas tem a sua ocupação. Já a população em desalento é o que não conseguiu trabalho e, por causa disso, nem vai procurar mais trabalho. Então, é definida como aquela que está fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguiu trabalho, não tinha experiência, era muito jovem ou muito idosa, não encontrou trabalho na localidade. Então, essa é a população em desalento. Os nem. Ora, eu tenho aqui mais de 250 pessoas em sala de aula, ninguém aqui é nem, tá? Você que tem entre 18 e 24 anos, se está aqui é porque é estudante. Então, o nem é o que nem estuda, nem trabalha. Aqui somente uma charge sobre os nem. A questão do emprego, do desemprego conjuntural, que é em função de recessões ou crises, tivemos uma grande crise econômica em 2020, todos nós nos lembramos disso. O desemprego conjuntural é em função eh, de, de crises econômicas que são cíclicas. eh, As pessoas demandam emprego, mas a oferta disponível é menor, é o desemprego em função da conjuntura. O estrutural é caracterizado pela modernização das atividades. Então, eu juntei dinheiro há uns 10 anos atrás, comprei um táxi maravilhoso. Entrou o carro por aplicativo. E agora? A tecnologia está me tirando do meu trabalho. O bancário, quantos e quantos bancários não foram demitidos em função do avanço tecnológico e assim por diante. Isso é o desemprego estrutural. E para encerrar nossa aula, aí já bem depois das 20 horas, 20:12 no meu relógio, o desemprego friccional, que é aquele temporário, em função ou de safra e entre safra, em função da construção civil. Eu estou empregado na construção de um prédio que demora para ser erguido 3 anos. Depois disso, eu vou ter de procurar outro prédio. Eu não fui demitido. Onde eu estava trabalhando acabou. Eu vou trabalhar numa terraplanagem. A terraplanagem, onde eu estava trabalhando, demorou 2 anos. No prazo de 2 anos, acabou esse contrato. Então, estou demitido. Já estou procurando outro, que eu também não sou bobo. Certo, gente? Então, aqui a gente encerra mais uma aula da disciplina Economia, Mercado Financeiro e de Capitais. Nossa próxima aula. Cadê o chat? Aqui. Nossa próxima aula vai ser, deixa eu pegar a minha cola aqui, Economia, Mercado Financeiro de Capitais. Eita, vai ser na sexta-feira, dia 30, o dia que o PIB vai sair. A gente vai comentar sobre isso, tá, gente? E não vai ser essa hora da noite. Peço mil desculpas. Nesse dia eu tenho uma outra aula que não pode ser
em outro horário que não a de 19 a de 18 horas. Então não vai dar tempo para a gente ter. Próxima aula, dia sexta-feira, dia 30, 11h30. Tchau, tchau, gente. Muito, Vitória do Esporte. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Obrigado também pelos elogios. Que coisa boa. Também lamento, gostaria de poder ministrar a aula nesse horário de 19 horas, mas não me sobrou outra oportunidade. Obrigadão a todos, obrigado também às tutoras aqui presentes. Eu acho que não dá para fazer uma ótima aula também se não tiver uma ótima turma, e é o caso de vocês. Tranquilo? Então, tchau, tchau, até sexta-feira, com o resultado do PIB já no ar. Tchau, tchau.